Vamos para o primeiro tópico. A oração é um diálogo com o Pai. Primeiro ponto, a natureza da oração. Então, ela é apresentada aqui como um diálogo. E eu vou mais além. A oração é mais do que um diálogo. A oração é uma conversa. Até porque o diálogo, veja no caso de uma entrevista, por exemplo, as falas podem ser combinadas, as perguntas, né? Agora, no caso de uma conversa, não existe esse tipo de artificialismo ou mecanicismo. A conversa é espontânea. A conversa, quando a gente estuda em oratória, em linguística sobre a conversa, nós vemos que a conversa tem troca de turnos, tem espontaneidade. E é isso que acontece na oração. Não é apenas um diálogo, claro que é também um diálogo. Não estou aqui contrariando o ponto da lição. Estou apenas dizendo que, além de um diálogo, ela é muito mais que isso. Ela é uma conversa. A oração é uma conversa. Então, esse primeiro ponto, a natureza da oração, aqui o autor apresenta como diálogo da alma com Deus, e eu digo que é mais do que isso, é uma conversa, porque envolve espontaneidade, troca de turnos, não é um diálogo mecânico. Agora, é importante nós dizermos aqui, logo de início, que existem 4 tipos de oração. O autor diz isso. Em outras palavras, eu vou aqui procurar sistematizar para deixar assim um pouco mais didático, não é? Então são 4 tipos de oração que nós encontramos na Bíblia. Assim como havia o incenso no Antigo Testamento, lá no tabernáculo e posteriormente no templo, e a Bíblia diz no Salmo 141, versículo 2, que a nossa oração é comparada ao incenso. O salmista disse: suba a minha oração perante ti como o incenso. E o incenso nos tempos bíblicos era formado por 4 especiarias: estoraque, onixa, gálbano e o incenso propriamente dito. Tudo isso era misturado, formava-se um composto aromático, não é, que era ali oferecido a Deus no altar do incenso. Então veja que o incenso é comparado à nossa oração e havia 4 tipos de elementos, né, que representam 4 tipos de oração. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele disse que nós devemos orar com toda a oração. Veja, orar com toda a oração parece uma contradição, porque eu já estou orando, como que eu vou orar com toda a oração? É que Paulo queria enfatizar justamente que nós devemos orar com todos os tipos de oração. E os tipos são 4, né? Nós temos adoração e louvor, que é um tipo. Temos ações de graça ou gratidão, que é outro tipo. Temos a intercessão, que é um terceiro tipo, e temos a petição ou súplica pessoal. Então, adoração e louvor é quando nós glorificamos a Deus, nós dizemos: ó Deus, tu és maravilhoso, eu te louvo, eu te adoro. Isso é adoração, é você adorar a Deus em espírito e em verdade, é você glorificá-lo, é você louvá-lo, não é? Adoração e louvor. No caso da gratidão, é quando você agradece. A Bíblia menciona, Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala das ações de graças, né, que nós devemos apresentar a Deus, nós devemos orar por todos os que estão em eminência. E ele fala também das ações de graça. A intercessão, a Bíblia tem vários exemplos, né? Abraão orando por seu sobrinho Ló, o próprio Senhor Jesus em João 17, naquela oração sumo sacerdotal: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal e tal. Então veja, é uma oração sumo sacerdotal. E é uma oração intercessória, a pessoa ora por outros. A súplica pessoal é mencionada aqui na lição também, né? É quando a pessoa ora por si mesma, faz confissão dos seus pecados. Ali quando o publicano, ele batia no seu peito e, ao contrário do fariseu que em si ensoberbecia e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, não somos nem como esse publicano aqui ao meu lado. O publicano dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, 4 tipos de oração: adoração e louvor, ações de graça, né? Intercessão e súplica pessoal. Mas vamos adiante. O segundo ponto: como
os homens de Deus viam a oração. Aqui o autor cita 3 exemplos. O exemplo de Esdras, né? Para Esdras, segundo o autor, a oração era um recurso, ou podemos chamar também de uma arma mais poderosa que o próprio exército de Artaxerxes. Isso está lá em Esdras, no capítulo de número 8, Esdras capítulo 8, versículos 21 a 23. O autor também cita o exemplo de Jesus, né? Para Jesus a oração ela é tão necessária quanto o sono e o alimento. Nós temos aqui vários versículos para serem estudados também, Mateus 4, versículo 2, Lucas 6, versículo 12. Eu não leio todos eles porque isso aqui faz parte do seu estudo. Eu já disse que a minha aula aqui, a minha videoaula, é tão somente subsidiária para contribuir, acrescentar algum elemento. Mas claro, eu me baseio no roteiro da lição. E o autor também cita os apóstolos que perseveravam em oração. Atos capítulo 6, versículo 4, quando foram eleitos, né, aqueles 7 homens de Deus que posteriormente ficaram conhecidos como diáconos. O terceiro ponto, a maneira de orar. Então, o autor destaca que na oração, conforme o ensino de Jesus, existe um interlocutor direto, que é o Pai, né? O Pai nosso que está nos céus. E aí o autor, então, ele apresenta alguns pontos importantes que você que é professor deve explicar em sala de aula. Algumas perguntas, alguns pontos a serem considerados. Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida? Claro, ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, como a gente vê lá em João, no capítulo 14, no capítulo 16. Letra B, a postura do corpo na oração. Muita gente se preocupa com isso. Será que eu devo orar em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, né? Eu me lembro daquele corinho que eu ouvia muito quando eu era criança e adolescente, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor. Ou seja, é muito bom orar de joelhos. Mas o que deve ser observado aqui, sobretudo, é a postura do coração. Não adianta nada a pessoa estar de joelhos no chão, mas com o coração cheio de soberba, cheio de amargura, cheio de sentimentos ruins. Por isso que o salmista disse lá no Salmo 57, versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Então é importante a postura do corpo, é importante, claro, mas a postura do coração é mais importante ainda. Letra C, o horário da oração. É importante orar periodicamente. O salmista orava pelo menos 4 vezes ao dia, né? O salmista Davi. Onde nós vemos isso? Primeiro no Salmo 55, versículo 17. Veja o que diz a Bíblia. Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. Salmista Davi. Ah, mas o irmão falou 4 vezes, aí só tem 3. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Pois é, mas o que diz o Salmo 6? Veja aí agora o Salmo 6, versículo 6. O mesmo salmista, Davi. Já estou cansado do meu gemido, toda noite. Lá ele tinha dito, de tarde, de manhã ao meio-dia. Agora aqui ele diz, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui você tem, inclusive, uma hipérbole, né? Imagine o salmista chorando tanto a ponto de nadar nas próprias lágrimas. É claro que aqui é uma linguagem hiperbólica, é um exagero, né? Que ele chorava muito na presença de Deus. Mas veja, o que eu quero destacar é que o salmista orava de manhã, orava ao meio-dia, orava de tarde e orava à noite. Ou seja, ele tinha períodos determinados para orar. Ele orava periodicamente. Mas aqui o autor deixa claro que nós não devemos apenas orar periodicamente. É importante ter períodos para você orar, mas como Jesus ensinou lá em Lucas capítulo 18, nós devemos orar sempre, né? E nunca desfalecer. Orai sem cessar, disse Paulo também, ou seja, o crente vive em oração. A letra D, o lugar da oração. Podemos orar em todo lugar, 1 Timóteo 2:8.
mas em secreto com Deus. É aqui que vem o primeiro paradoxo. Ora, podemos orar em público? Podemos. O publicano estava orando no mesmo lugar onde estava o fariseu. Só que nós vemos um contraste. Enquanto um orava para aparecer, orava como um exibicionista, para ostentar, o outro orava em secreto com Deus. Apesar de estar no mesmo lugar, ele se humilhava. Orar em secreto com Deus é isso, é orar não para aparecer, mas ser sincero diante do Senhor. Então, o lugar da oração, podemos orar em todo lugar, mas em secreto, no sentido de orarmos em humildade, sem querer aparecer. Letra E, o decoro na oração. Isso fala de sinceridade, decência e reverência, como o autor explica muito bem. Letra F, o estado do coração na oração, que eu já falei, um coração preparado, um coração prostrado diante de Deus, como disse o salmista, e também lá em João capítulo 15, versículo 7, nós vemos a mesma ênfase para o coração preparado, o coração prostrado diante do Senhor. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja como é importante o seu coração estar preparado, você estar no Senhor. Isso é mais importante, claro, do que o local, né? O lugar onde você está orando.